Alô pessoal, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam saudáveis. Continuando as explicações sobre eletricidade, é importante relembrar que trabalharemos em nossa sequência de estudos basicamente com circuitos que utilizam corrente contínua, portanto a geração de energia através da tensão também será contínua. Hoje vamos conversar um pouco sobre circuito ou ligação em paralelo e em série. Mas vamos relembrar primeiro os conceitos básicos, né? Porque às vezes fica distante um vídeo do outro, então é importante relembrar esses conceitos. Na pilha, bateria ou retificador que transforma a alternada em contínua que carrega nossos celulares, temos um gerador que possui um potencial para gerar corrente elétrica. Só que esse potencial ele tem que se transformar em tensão. Para tal temos que fechar um circuito com um receptor. Então teremos um gerador, os condutores, que são os fios, e um receptor. Fechando o circuito teremos essa diferença de potencial elétrico, ou DDP, entre os polos, já que um é positivo e o outro é negativo. Gerando essa tensão, que é medida em volts, por consequência, geramos uma corrente elétrica que é medida em amperes. Essa corrente, passando pelo receptor, produzirá o efeito de acender um LED, uma lâmpada, fazer girar um motorzinho, entre outros. Resumidamente, esses receptores produzirão um efeito sobre a forma de luz, calor, vibração, giro, etc., manifestando uma potência. Essa potência é medida em watts. O receptor possui especificações sobre sua operação. Para que vocês entendam melhor, um LED trabalha com uma tensão de 2 volts e uma corrente de 20 mA aproximadamente, dependendo também de quem fabricou esse LED. Caso 20 mA é milésima parte de 1 ampere, tá, gente? Caso o gerador aplique valores diferentes desses, o LED pode não acender no caso de valores mais baixos, queimar no caso de valores mais altos, ou reduzir muito seu tempo de uso se os valores forem limítrofes altos. Bom, então lembre-se, quando eu disser tensão, ela é medida em volts, corrente medida em amperes, e potência em watts. E o resistor, professor? O senhor falou nisso nas últimas aulas. Sim, você tem razão. O resistor é um componente eletrônico que limita o fluxo da corrente elétrica em um circuito. Ele é capaz de transformar a energia elétrica em energia térmica, ou seja, ele esquenta para deter um pouco, ou para resistir um pouquinho a essa corrente que possivelmente produzirá um efeito negativo sobre o circuito. Na verdade, esse dispositivo, o resistor, ele faz oposição à passagem da corrente elétrica, oferecendo, como o próprio nome diz, resistência. Então, voltando lá ao LED, se temos uma tensão e uma corrente superiores ao que o LED é fabricado para suportar, o LED queimará. O resistor entra na jogada para fazer o circuito funcionar sem danos ao receptor ou ao circuito como um todo. Os resistores podem variar na sua capacidade de resistência, e essa capacidade é medida em ohms, cujo símbolo é uma ferradura. Na medida que fui explicando, foram passando imagens no simulador para que vocês entendam melhor, mas também vou relembrar que temos o sentido convencional e o real, mas aí você dá uma revisada nas aulas anteriores. Agora vamos ao circuito em série e em paralelo. Vamos usar exemplos comuns para que vocês entendam, lembrando que nós estamos explicando o basiquinho do basiquinho, tá, gente? A principal diferença entre o circuito em série e paralelo é a maneira como a tensão e a corrente se apresentam, ou apresentam-se. A tensão será a mesma em todos os pontos do circuito em paralelo, e a corrente pode variar. Repetindo, a tensão será a mesma em todos os pontos do circuito em paralelo, e a corrente pode variar.
Já no circuito em série, é a tensão que pode ser diferente, enquanto a corrente elétrica é a mesma. Vamos começar com um gerador para explicar. Se eu tenho aqui uma pilha com potencial para gerar uma tensão de 1,5 volts, vamos fazer uma ligação que fique em sequência com outra pilha de 1,5 volts. Na ligação em série desse gerador, para somar os valores 1,5 mais 1,5, devo ligar o polo positivo de uma pilha ao negativo da outra, sobrando nas pontas um polo positivo e um polo negativo. Daí eu terei a soma de 1,5 mais 1,5, 3 volts de tensão. Agora vamos colocar um LED. Esse LED normalmente trabalha com uma tensão de 2 volts e uma corrente de 20 mA, ou 0,020 ou 0,02 amperes. Vamos ver o que acontece no simulador. Como vimos em outras ocasiões, o LED estourou. Daí entramos com a figura do resistor. Vamos calcular o valor desse resistor. Mas como nossa intenção é trabalhar com o básico, nós não vamos entrar com os símbolos pertinentes à corrente, à voltagem ou à tensão, ou mesmo a resistência, que normalmente são usados nessas fórmulas. Isso vocês vão aprender lá no futuro. Temos que saber que o resistor será igual à tensão de entrada menos a tensão que suportam os LEDs, dividido pela corrente. Então vamos lá, vamos verificar se isso funciona. Tenho aqui o cálculo, 3 volts menos 2 dividido por 0,020 vai me dar um resistor de 50 ohms. Sempre que tocamos no componente, aparece a caixa de diálogo, onde posso alterar os valores. Pronto, temos o LED aceso. Agora vamos ligar outros LEDs aqui em paralelo. Para ligar em paralelo, eu tenho que ligar dois pontos em comum, ou seja, positivo com positivo e negativo com negativo. Lembrando mais uma vez que esse terminal mais longo ou tortinho aqui do LED é o positivo. E simulando, todos os LEDs acendem recebendo a mesma tensão. Porém, lembre-se que a corrente pode variar quando ligamos em paralelo. Agora vamos à ligação em série. Já fizemos com as pilhas, professor? Sim, mas vamos utilizar os LEDs em série agora. Para isso, vou colocar direto aqui uma bateria que pode gerar 9 volts de tensão. E agora sim, vamos ligar 4 LEDs em série. Para isso, lembra, vamos deixar nas pontas sobrando um positivo e um negativo, interligando o terminal negativo de um LED com o positivo do outro, aqui dentro desse circuito. Mas aqui, gente, se eu disse a vocês que eu tenho que somar os valores de tensão e cada LED suporta ou trabalha com uma tensão de 2 volts, nós temos aqui 2, 4, 6, 8 volts, 4 LEDs. E a tensão de entrada de 9 volts da bateria. Lembram? Isso, o resistor, né? Vamos colocar o resistor. Então eu tenho 9 volts do gerador, menos 8 volts dos LEDs, pois como estão em série e a tensão pode variar, eu tenho que somar as tensões, divido por 0,02, o valor do resistor, então é igual ao primeiro experimento que nós fizemos com os LEDs em paralelo. Então aqui nós temos o básico dessa ligação. Importante, numa ligação em série, se um componente falha, se um LED queima, os demais não vão acender. Numa ligação em paralelo, se um LED falhar ou não acender, os demais acendem. Pronto, acho que por aqui tá bom. Na próxima a gente vai ver isso não no simulador, mas na prática, e vamos também ter a noção exata do que é uma protoboard ou do que é uma placa de ensaio. Então, até breve, tchau, tchau.